Olá, oitavo ano, tudo bem? De verdade, eu espero que todo mundo esteja muito que bem. Hoje eu estou muito contente, nós começamos o nosso terceiro bimestre, tá? O oitavo ano. Olha o tanto que o nosso livro ele está bonito. Bonito, né? Bem colorido aí, cheio de ideias. Vamos lá então. Pessoal, sem mais delongas, nós vamos aqui abrir nosso livro na página 2, né? E aqui nós temos aqui decidir sobre atos. E aqui nós temos uma expressão aqui, uma moça aqui, um rapaz, uma equipe aqui, né? Eles fazem toda uma performance aqui, descrevendo a palavra corpo, né? E aí nós vamos falar sobre decidir sobre atos. Pessoal, você estudante de filosofia, vocês precisam entender que através do mundo as pessoas, o universo, ele existe e ele exige, né, uma complexidade que a maioria das pessoas deixam passar despercebido. Né? Uma simples foto, uma pessoa, uma senhora atravessando a rua ou simplesmente um objeto podem contar histórias assim com valores e com virtudes riquíssimas. E às vezes uma simples frase, a frase decidir sobre atos, é uma frase comum para muitas pessoas, mas para nós, estudantes de filosofia, nós sabemos que tem muito contexto envolvido e é nessa linha que nós vamos aí traçar o nosso terceiro bimestre, tá? Vocês sabem que vamos falar de corpo, né? Aqui, nós temos aqui essa performance aqui que eu achei muito diferente, muito divertida, né? E aqui nós temos alguns questionamentos embaixo aqui. Em que medida somos o nosso corpo? Então, que medida nós somos o nosso corpo? Tá, vamos pensar. O que é um corpo? O corpo é apenas a nossa ferramenta. O meu corpo ele me define no sentido de ah, peraí, exemplo. Nós sabemos que existem, né, as pessoas ditas como especiais. A especialidade daquela pessoa, né? Naquela característica que aquela pessoa possui, a define? O meu corpo ele me define quem eu sou, define meu caráter? Não, né? Obrigatoriamente não. Nós somos muito além do que um corpo. Nós temos, né, como diria Sócrates, aí, nós temos a nossa alma, que é onde está as nossas virtudes, né, onde está, né, as nossas qualidades, a nossa essência. Então, o corpo ele é apenas um corpo. Né? Assim como tantos outros. E cada corpo, pessoal, para você, estudante de filosofia, pelo amor de Deus, vamos abrir nossa mente. Nós sabemos que o sinônimo de beleza, ele é atribuído a muitas coisas. Beleza não é um padrão estético, tem que ser lá loiro, loira, alto, branco, dos olhos azuis, não sei o quê. Não, não existe isso. Esquece isso, tá? No sentido de beleza. Nós sabemos que sim, essas pessoas que eu acabei de descrever, que são loiras, altas, dos olhos azuis, tararara, são pessoas bonitas, mas as pessoas gordas, pessoas pretas, pessoas, enfim, crespas, cacheadas, pessoas, né, com deficiência, todas as pessoas possuem beleza. Só que o nosso olhar, desde criança, é treinado a ver isso. E aqui na nossa aula de hoje, a gente vai ver que muitas pessoas sofrem com isso. Há biotipos, há pessoas que têm o biotipo, né, o corpo, né, a biologia do corpo, né, que não consegue ser magro, porque tem problemas na tireoide, porque precisa de tomar um medicamento, e esse medicamento faz com que ela sempre, né, tenha uma retenção de líquido e, consequentemente, aparenta-se, né, uma dimensão, né, de uma pessoa, né, um pouco mais forte, uma pessoa gorda, e não é por causa disso que ela vai ser menos que ninguém. Não é porque eu tenho uma cor preta que eu vou ser melhor ou pior que ninguém. Todos nós somos, né, pessoas e merecemos respeito, dignidade e, acima de tudo, merecemos também, né, condições para poder somar e sermos importantes, né, tanto para a nossa vida pessoal quanto para a sociedade na qual nos encontramos. Né? E nós temos o direito e liberdade, né, de fazermos o que quisermos com as nossas atitudes, o nosso corpo. Nós podemos atrapalhar alguém ou nós podemos, né, ajudar alguém. Depende aí da sua mentalidade. E é muito importante que você treine a sua mente para sempre para o bem, né, para o que é belo, para o que é legal.
Beleza? Vamos lá então, corpo e liberdade. Nós sabemos que alguns fatores não são dependentes de nós. Simplesmente somos jogados aqui, como diria, né, alguns filósofos nessa matriz, e temos que nos virar, né? Nós sabemos que existem, nós não pedimos para nascer, nós simplesmente nascemos. E temos que continuar, e muitos dizem que temos que reproduzir, alguns dizem que não, mas enfim, nós temos a liberdade de ser quem somos. Só que o nosso corpo não depende da nossa vontade, né? Muitas características que eu aposto que você gostaria de ter, eu gostaria de ser mais alto, gostaria de ser mais baixo, eu gostaria de, enfim, ter uns dentes mais brancos, eu gostaria de, enfim, ter, não sei lá, ter menos pelos ou mais pelos, gostaria de ter mais barba, gostaria de ter menos barba, gostaria de ter os cílios um pouco maior, gostaria de, enfim, né? Todas essas características são independentes do nosso querer, simplesmente acontecem. E nós possuímos aí a estética e a medicina, né, para poder nos ajudar a nos aproximar melhor com essa ferramenta magnífica que é o nosso corpo, né, para nos ajudar. Mas o nosso corpo ele não nos define. É muito importante que vocês saibam disso. E tá, vamos lá então. E um período, né, da fase inicial da vida, né, que no texto aqui chama período da adolescência, é uma fase especial, né, na vida das pessoas, que é o momento que acontece, né, a puberdade e nós saímos de criança e nos tornamos adultos. E chegamos nesse mundo e o nosso corpo ele acompanha também essa transformação. E por você queira ou não queira, né, a maioria, há casos específicos, há casos isolados de pessoas que não passam pela puberdade, que continuam, né, enfim, mas é uma, né, é por determinados acontecimentos, enfim, que nós não vamos entrar no mérito da questão. Mas pessoas, a maioria das pessoas, a grande maioria, né, ela, elas passam pela puberdade e é através da puberdade que se, o quê? Através da puberdade que o quê? Que se muda o corpo, né? Começa-se a desenvolver, né, os nossos novos hormônios e esses hormônios eles vão tomando conta aí, né, da nossa mente, nos fazendo crescer, fazendo a nossa mente modificar, né? E é muito importante que tudo isso aconteça de uma forma natural e beleza, sem estresse nenhum. É uma transformação que todos nós vamos passar. Mas o importante é saber que mesmo essa transformação, ela não nos define. E saber que, por mais que e que toda transformação tem sua beleza. A beleza, cada pessoa tem sua beleza. E o que vale a pena é você se explorar, se conhecer cada vez mais aquela coisa toda, né? Aqui nós estamos aqui na nossa caixinha aqui em cima, tá falando que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, diz que a adolescência é a fase de transição entre a infância e a idade adulta, marcada por mudanças físicas, mentais, lembra que a gente já falou sobre isso aqui, né? Psicológicas, sexuais e sociais. Então, através da adolescência que você vai se descobrir aí enquanto ser social, né, e individual, e você vai o quê? Se inteirar na sociedade. Então, é um período muito importante que vocês devem prestar bastante atenção, né? Que se inicia por volta dos 10 anos, quando as mudanças físicas começam a acontecer, e termina por volta dos 19 anos, né? Que já se consolidaram, ou seja, já se concretiza mais ou menos aí aos 19. Tem gente que começa um pouco antes, tem gente que começa um pouco depois, mas o importante, a média, é mais ou menos essa daí. O conceito de adolescência envolve também a inserção social desses indivíduos na sociedade, indo além dos aspectos meramente corporais. Então, gente, o corpo é importante, mas ele não te define, amigo. Você está aqui, nós estamos aqui conversando, é apenas uma ferramenta. O corpo do Gustavo, né, ele é apenas o quê? O transporte para eu te passar o meu conhecimento, cara. Vocês estão entendendo a, a magia que é? É muito importante que nós venhamos a sempre estar pensando, porque há várias maneiras de existir. E depois nós podemos até falar. Existem algumas pessoas, eu não poderia deixar de falar aqui, né, que a frase aqui diz, gente, eu vou ter que dizer: você pode escolher as mudanças que deseja para seu corpo? Não.
sim e não. Às vezes pode ser mudanças favoráveis, mas às vezes não. E nós sabemos que existem uma grande quantidade de pessoas, né, que são um público que merece todo o nosso aspecto, que são pessoas que não se identificam com o gênero, né? E tá tudo bem, e o que eu tenho a dizer para vocês é que essas pessoas merecem o nosso respeito e compreensão. E que são pessoas como são pessoas. Assim como eu, assim como você, pessoas, né? Um olhar sobre o corpo. Então, o corpo, gente, ele é formado por milhões de células. E essas células, elas morrem e nascem, né, todos os dias e em diversas formas e proporções, né? E são constituídas por reações químicas, questões físicas, né? E encontrados também, né, na natureza. E, por outro lado, sempre encontramos aqueles que reclamam que não conseguirem expor claramente seus sentimentos, suas ideias, ou procuram escondê-los, fazendo do corpo uma barreira ou até mesmo um disfarce. Olha que interessante. Então, seu corpo ele pode ser uma barreira, ele pode ser um disfarce, né? Trazendo para o lado um pouco mais artístico, nós vimos aqui, né, um, trazendo aqui para o lado mais artístico, olha que barreira legal que esse pessoal fez, esse disfarce. Eles se disfarçaram em letras. Então é muito importante, gente. Nosso corpo ele merece ser explorado. Acima de tudo, ele merece respeito. E o mais importante, entendimento. E só iremos conseguir adquirir esse conhecimento a cada dia, estudando mais, se dedicando mais e se conhecendo. É muito importante isso. Então, o que eu tenho para dizer para você é que bem-vindo ao terceiro bimestre. Agora nós vamos para as nossas atividades aqui embaixo, tá? Vai estar o nosso próximo vídeo resolvendo as atividades em conjunto. Nós vamos terminar hoje na página 5 e eu estou muito feliz que nós voltamos. Não, infelizmente, não do jeito que eu esperava, né, que fôssemos voltar em sala de aula, mas que bom que voltamos. O importante é isso, tá bom? Um abraço para cada um de vocês e agora vamos para as atividades.